Hoje a nossa temática vai ser o conto, a elaboração de uma história. E o principal passa-se aqui. Para se elaborar, para se construir e depois redigir a história, tudo tem que estar aqui bem arquitetado. Vamos imaginar uma história, e pode ser uma história simples, não é preciso nada de muito complicado. Pode ser uma história sobre o vizinho, sobre o padeiro, sobre um acontecimento normal, banal que se passou de manhã, sobre a nossa avó, sobre a nossa mãe, sobre o nosso filho. Vamos escolher então algo que nós tenhamos visto, algo que nós tenhamos presenciado ou algo que nos tenha acontecido. Ao pensarmos na história, a história é sobre alguém. E então, pegamos na pessoa que entra nessa história, na pessoa principal, a personagem, ou todas as que entram nessa história. A informação dada sobre as personagens, quer seja uma informação a nível físico, quer seja uma informação a nível psicológico, deverá ser dada de forma subtil. Como se o leitor a estivesse a ver, a atuar à sua frente. Mas nós não temos que dar toda a informação de uma vez só. Vamos dando essa informação à medida que a personagem se vai movimentando na história. Essa personagem existe na história que nós acabamos de inventar e, claro, existe num lugar, existe num espaço. E esse espaço também tem que ser apresentado ao nosso leitor. E tal e qual como a descrição da personagem, também devemos fazer a descrição do espaço. E também deverá ser de forma subtil. Como se nós tivéssemos uma câmara e estivéssemos a apanhar determinados locais, determinados cantos, determinada luminosidade ou um espaço mais obscuro, de acordo com aquilo que nós queremos focar e de acordo com a localização das personagens nesse local. Nós já falámos na história, não é? A invenção, a ideia, já falámos na personagem e na sua descrição, já falámos também do espaço e da importância que é apresentar o espaço, dar os diferentes ângulos. Vamos agora falar no tempo. Sim, quando é que a história se passa? É muito importante fazer a definição desse tempo. Pode ter sido ontem, pode ser agora, pode ter sido esta manhã, pode ser daqui a um bocado, pode ser à noite, pode ser em 2100. Também pode ser uma história que apresente vários tempos. Por exemplo, pode ter começado no início do século XIX e ter atravessado uma década ou mais, ou a história de vida de uma família, de várias gerações. E então, é claro que aparecem vários momentos cronológicos. É isso que é importante, é preciso situar e termos cuidado ao situar o tempo com depois a descrição, quer da personagem, quer do próprio local e do ambiente. O que é que nós vamos contar com aquelas personagens que existem num determinado tempo e num determinado espaço? Isso aí é que é o fundamental. É o que vai suscitar o interesse. Pode ser um tema sobre o amor, pode ser um tema sobre a guerra, pode ser um tema sobre uma vida familiar que encontra
enormes problemas a nível financeiro. Isso agora existem muitos. Nós não nos temos esquecido que o nosso principal objetivo é fazer nascer o interesse do leitor, fazê-lo entrar na história, irmos ao encontro do leitor. E então devemos também saber escolher determinados temas que estejam ligados com a vida e com os sentimentos dos leitores. Se nós pusermos mais sentimento na história, se nós fizermos uma história mais na base do sentimento e o enredo, todas as ações se desenvolvem à volta do sentimento, garantidamente teremos uma história que vai buscar muitos leitores interessados. Por exemplo, quem é que não conhece Romeu e Julieta? A história de amor de Shakespeare. É uma história de amor simples entre dois jovens que se amam perdidamente, mas cujo amor é um amor impossível por causa de desavenças familiares. Esse é o tema da história. E nós temos uma base simples que dá uma história magnífica, que dá um romance lindo e que ainda hoje, através dos tempos, é considerado uma das maiores obras literárias mundiais. Shakespeare soube escolher um enredo, uma base simples, recheada de sentimentos, caracterizou as personagens física e psicologicamente, não derrompante, mas à medida que a história ia avançando, ia pondo mais uma característica numa personagem, mais outra noutra, e aos poucos foi-nos desvendando o mistério, os problemas e o amor entre os jovens. E também foi-nos mostrando características da sua época, e então através de quê? Através da descrição do espaço, através da descrição das personagens, através dos ideais daquele tempo. Repare, eu praticamente resumi uma obra enorme, lindíssima, que merece todo o meu respeito e que eu admiro bastante, quase que numa pequena frase. Uma história de um amor impossível, Romeu e Julieta. Nós, para criarmos a nossa história, depois de termos tudo na nossa cabeça, depois de termos a ideia, depois de termos as personagens, depois de termos o espaço, o tempo e a trama, antes de começar lá a escrever, vamos fazer o quê? Fazer uma frase, um resumo, uma frase síntese. E é com essa frase de síntese, que é aquilo que eu quero passar para o leitor, que eu começo a escrever. Deixo-vos um desafio. Fechem os olhos e imaginem uma história, uma ideia. E comecem a vossa história. Enviem-me os vossos textos, as vossas ideias, partilhem uns com os outros. É partilhando que nós enriquecemos. Muito obrigada, bem-aja, boas escritas, boas ideias, bons pontos.